Então, eu vou começar falando sobre siglas e abreviaturas, tá bom? Então, vamos lá. Abreviatura. O que é abreviatura? É a forma reduzida de uma palavra ou expressões, né? Então, quando você está lá no seu WhatsApp e você quer mandar um beijo para uma pessoa, mas você não quer escrever a palavra beijo inteira, ou quaisquer que sejam os seus motivos, né? Então, você manda o BUJ, você está fazendo uma abreviatura, né? É claro que existem as abreviaturas formais, né, e as informais. A gente vai estar falando sobre as duas. E deixa eu começar falando sobre as abreviaturas formais, né? Então, como é que elas são escritas, né? Ela é formada pelas letras iniciais e termina com um ponto. Aí aqui a gente tem como exemplo a palavra CIA, né? Termina com ponto, que significa companhia, né? Aqui a gente tem, por exemplo, A e o ponto, que significa autor. ADM e o ponto, que significa administração, né? Col e ponto, que significa coleção, certo? A gente vai pôr mais abreviaturas lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Isso aqui é mais a título de exemplo, para vocês entenderem. Então, também existem, né, as abreviaturas informais, né? E elas é importante a gente falar aqui, citar e dar ênfase que elas não são aceitas pela norma padrão da língua portuguesa. Então, você não vai, em momento algum, redigir um documento oficial, né, e colocar lá o MT, que significa muito, e sem o ponto ainda por cima. Você não vai fazer uma coisa dessa. Você não vai colocar lá um beijo, né, um BJ, você não vai fazer isso. Esse tipo de abreviatura aqui não formal, eu achei interessante trazer, porque ela é o tipo de abreviatura que mais está presente no nosso dia a dia, que são também conhecidas como abreviaturas digitais, né? Que é aquelas que a gente manda no WhatsApp, que a gente manda lá no grupo da família, para agilizar a escrita, né? Que vai passar a mesma informação que a palavra inteira. Então, não são formais, não são aceitas pela norma padrão da língua portuguesa, entendeu? Mas vale estar lembrando delas. O que aceita é a formal, com bonitinho com um pontinho, né? Essa daqui não. Essa daqui é só no seu dia a dia, tá bom? E as siglas? O que é a sigla? A sigla é nada mais do que um tipo de abreviatura, né? Aqui, por exemplo, a gente tem as siglas que representam os estados brasileiros, né? Então, por exemplo, aqui, a sigla é uma espécie de abreviatura. Como é que ela é escrita? Ela é formada de iniciais, ou as primeiras sílabas da palavra. Aqui, no caso dos estados, a gente tem as primeiras letras, né? O Amazonas, o AM, né? Primeira sílaba. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que são as siglas, né? SP São Paulo, RJ Rio de Janeiro, né? Então, é um tipo de abreviatura também. Para evitar escrever Rio de Janeiro, é RJ, certo? Então, aqui, ó, é uma expressão que representa nome de instituições ou entidade comercial, industrial, administrativa ou esportiva, né? Então, assim, as siglas, elas ainda são divididas. Ok, agora que apareceu aqui na apresentação. As siglas, elas ainda são divididas, classificadas entre sílabas impronunciáveis e as pronunciáveis, certo? Eu vou começar falando um pouco sobre as impronunciáveis, que são o quê? São que não formam uma palavra, né? Então, como é que você lê ela? Você pronuncia as letras, né? Por exemplo, a gente tem aqui o RG, né? Isso aqui não forma uma palavra que você consegue pronunciar, certo? Você vai falar R e G, né? Registro Geral, também conhecida como a carteira de identidade, né? CPF, ó, Cadastro de Pessoa Física. FGTS, ó, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Então, não forma uma palavra, você vai ler as letras. E as que formam palavras, eu trouxe também para a gente ter essa diferenciação, né? A gente tem aqui, por exemplo, o CEP, né? Código de Endereçamento Postal, PIS, OTAN, OPEP, certo? E você percebe que ela forma uma palavra, diferente daqui, que você tem que ler as letras, aqui você forma uma palavra. Ficou claro isso daí? É bem simples, né?
Digam para mim, pessoal, no chat, se ficou claro. Se vocês querem voltar alguma coisa. Vou continuar, então. Por enquanto, tá ok. Então, vamos lá. Como é que deve ser a escrita da sigla, né? Então, a sigla ela deve ser escrita sempre com letras maiúsculas. Isso aqui é importante. Se cada letra da sigla corresponder a uma determinada palavra. Ó, percebe aqui, ó, na sigla ONU, ó, é uma sigla pronunciável, ela forma a palavra ONU, né? E percebe que aqui, ó, o O, ele está representando organização. O N, nações, e o U, unidas, né? Então, todas as três letras são maiúscula. Aqui, ó, o F é o fundo, o G, garantia, o T, tempo, S, serviço, certo? A gente ignora esses conectivos aqui, de, dó, D, A, certo? Ó, então, sempre maiúscula. Aí tu fala assim, pô, mas Thaís, eu já vi siglas que tem a minúsculazinha, né? Que tem lá, por exemplo, Unicamp, Unip, né? Calma, a gente vai chegar nela, né? A gente tem aqui, ó, a, a escrita, já que ela vai estar tendo as minúsculas, né, as letras minúsculas. Como é que ela acontece, né? Então, a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, se cada letra da sigla não corresponder necessariamente a uma palavra. Então, já é o oposto do que a gente viu antes, né? Antes, assim, cada letra significava uma palavra. Aqui não. Aqui a gente já vai ter, por exemplo, aqui, ó, Unicamp, Universidade de Campinas, né? Campinas, ó, percebeu? Sudene, ó, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Aí forma uma palavra, ó, tanto Unicamp quanto Sudene é uma sigla pronunciável. Como cada letra não representa uma palavra independente, ela vai em minúsculozinho, certo? Formas de tratamento. Não é isso, a minha parte. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe. Mas antes, deixa eu perguntar, alguma dúvida, pessoal, aí sobre a questão de siglas e abreviaturas? Ou não? Ou tá tudo certo? Tudo certo? É bem tranquilo, né? Siglas e abreviaturas. Eu vou passar, então, a palavra para o Felipe, eu vou interromper aqui a minha apresentação, né? E vou passar para ele a palavra aqui. Só um minuto, eu vou apresentar aqui. Calma aí. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade a formas de tratamentos, né, a gente precisa saber... Estão me ouvindo bem? Tá ruim o áudio? Tá tranquilo? Podem escrever aí no chat. Obrigado, Luciano. Então, essa é a última aula, eu só queria deixar isso ser um pouquinho triste. Eu aprendi muito com vocês, eu queria começar dizendo isso com vocês são bons alunos, né? Mas, enfim, dando continuidade aqui sobre formas de tratamento. Né? Eu procurei simplificar o máximo possível isso, para vocês entenderem, já que existem muitas e muitas detalhes, muitas coisas da norma culta brasileira. Felipe, Tem gente levantando mãozinha aqui. O que é isso sou aí? eu. Funcionalidade Deixa eu nova. falar. Fala um pouco mais devagar, porque está cortando um pouco o áudio. Ah, beleza. Fala. Beleza? Beleza. Então, vou falar mais devagar. Né? Se vocês verem ou sentirem que eu estou falando muito rápido, vocês podem me interromper e falar. Agora tem esse negócio da mãozinha, até ontem não tinha isso. Vocês podem interromper sem problema nenhum. Fazer pergunta também na hora, vocês podem interromper. Então, continuando, eu procurei simplificar ao máximo isso, tanto para mim quanto para vocês.
né? Existem muitos detalhes da norma culta brasileira, muitos detalhes de gramática da norma culta brasileira, e a intenção é ensinar vocês sobre os documentos a respeito do minicurso que a gente deu, né? E essa é a intenção do minicurso. Porque, querendo ou não, quando em uma organização oficial do governo, existe uma pessoa que ela é formada e tem especialização só nessa área de elaboração de documentos. Então, esse é o objetivo do curso, é ensinar vocês o máximo possível voltado para o que vocês vão utilizar, tanto na faculdade, na vida, no cotidiano de vocês. E quando também vocês verem um documento, saberem se está certo ou errado. Quando nós falamos de formas de tratamento, nós estamos falando de como tratar uma pessoa. Existem vários tipos de formas de tratamento, mas simplificando, a forma de tratamento ela tem a forma formal e a forma informal. A forma informal é quando a gente trata as pessoas do dia a dia, do jeito que a gente conversa com elas, tanto por escrito quanto de forma oral, né, por mensagem do celular ou não. Né? Isso é a forma informal que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a forma formal é quando nós vemos aquelas cartas de cunho documental, se referindo a um juiz como Vossa Excelência, a um advogado, a um promotor de justiça como meritíssimo, enfim. Nós vamos aprender aqui. Então, para que servem essas formas de tratamento? Eu sempre gosto de resumir logo todo o assunto no início da explicação, para a gente ir revisando no decorrer. Essas formas de tratamentos, eles são resumidos em pronomes pessoais de tratamento. Por exemplo, tu, você, nós, vós, vosso. Né? Que esses pronomes pessoais de tratamento, eles servem para substituir o uso do nome da pessoa. Por exemplo, imagine toda hora tu conversar com uma pessoa e todo momento tu tá repetindo o nome daquela pessoa. Isso se torna muito cansativo e redundante. Quando nós utilizamos pronomes pessoais de tratamento, lembrando, né, a gente está falando de cunho formal, assim, para documento, então é uma coisa formal. Então, quando nós utilizamos esses pronomes, nós já estamos pensando em algumas coisas, né? Quando nós vamos utilizar esse pronome, nós pensamos primeiro em substituir o nome da pessoa, em vez de ficar repetindo o nome da pessoa. Nós pensamos também na cerimônia em que vamos utilizar esses pronomes de tratamento, né? De que formalidade, qual o nível da formalidade. Quando nós vamos nos referir a uma pessoa, utilizando pronomes de pessoais de tratamento, nós pensamos no cargo que aquela pessoa ocupa. Então, basicamente, pronomes de tratamento, de pessoais de tratamento, eles servem para essas funcionalidades. Né? A gente vai voltar para essa lei aqui depois. Ó. Isso aqui é uma leizinha muito importante, é uma lei atual, sobre pronomes de tratamento. Só para ressaltar, quando nós falamos de pronomes de pessoas de tratamento ou sobre escrita de cunho documental, né, não é porque existem técnicas, existem normas, né, dado pela Organização da União, que é uma espécie do governo de padronizar como devem ser escritos os documentos oficiais. Apesar de a gramática, a norma escrita, não ter uma forma certa de escrever assim, por exemplo, quais são as palavras que nós vamos utilizar esse texto, isso não existe, né? Mas esses pronomes pessoais, como referenciar uma pessoa, como abreviar uma coisa, isso existe em um documento formal emitido pelo governo dizendo sobre isso. Então, o que são pronomes de tratamento? Então, entre os pronomes pessoais, incluem-se os pronomes pessoais de tratamento, que a gente explicou no início da aula. Embora a concordância deve ser feita com a terceira pessoa, tais pronomes se referem à segunda pessoa, ou seja, com quem se fala. Fica um pouco confuso, mas basicamente é que quando nós vamos escrever um documento, esse documento vai ser enviado para alguma pessoa, é claro,
nós devemos nos dirigir àquela pessoa escrevendo na terceira pessoa. Ou seja, eu, tu, ele. No ele, entende? Então, ele fez aquilo. Esse documento é para ele, dizendo assim. Apesar de o ele ser tu ou você, né? Essa questão de você e tu é um pronome pessoal de tratamento informal, né, que nós utilizamos no nosso cotidiano. Vocês entenderam esse pedaço? Porque aparentemente é um pouco confuso. Se vocês não entenderam, se entenderam, vocês escrevam aí no chat. Porque depois nós vamos ver algumas coisas mais técnicas um pouco e quero que vocês estejam bem enfatizados a respeito de como usar isso. Tudo certo. Beleza. Então, os pronomes de tratamento, eles são assim denominados porque usam tais pronomes em referência a certas pessoas, né, consideradas autoridades ou certos contextos comunicativos quando a formalidade dos exige. Como eu disse no início da explicação lá, falando sobre o que é pronome de tratamento, quando a gente vai escrever um texto a alguém, a gente procura saber, né, qual é o cargo daquela pessoa em uma organização. Se ela é do governo, beleza, ela trabalha em quê no governo? Ela é deputado? Ela é presidente? Ela é um reitor de universidade? Ela faz o que mais além disso? Qual é o nível de escolaridade daquela pessoa? Então, a gente procura sempre saber isso, né? Em que cerimônia, em que ocasião vamos utilizar esse texto, essa forma de falar? Então, é por isso que é importante a gente saber dessas coisas, porque a gente vai adaptando o texto, o documento, de acordo com a ocasião, as formalidades e como se comunicar com aquela pessoa. Como que nós nos comunicamos com o presidente, por exemplo? A gente vai ver isso, né? Mas só antecipando, a gente vai falar com o presidente de Vossa Excelência, digamos. Então, continuando. Por exemplo, isso aqui são 3 exemplos de como utilizar alguns pronomes de tratamento. Exemplo de número A. Quando Vossa Senhoria vier, traga consigo todos os documentos. Exemplo B. Já fazia muito tempo que Vossa Excelência não vinha a Paris. Exemplo C. Suas Excelências ainda não deixaram seus despachos. Esses 3 exemplos são exemplos simples de como utilizar pronomes de tratamento, pronomes pessoais de tratamento. Nós estamos vendo que existem 2 pronomes aqui que são utilizados a pessoas com alta autoridade. Por exemplo, Vossa Excelência, ele é utilizado para pessoas de cunho federal. Nós não somos um país com rei e rainha, antes era império, agora é república. Então, uma pessoa com alta como que se fala? Alta autoridade, ela é tratada com Vossa Excelência. Existe também uma diferença no uso do vossa e do sua, ou no plural, vossa e suas excelências, que a gente vai ver também. E Vossa Senhoria, quando Vossa Senhoria vier, traga consigo todos os documentos. Se eu fosse traduzir, não utilizar pronome aqui, como que eu poderia colocar? A gente não sabe essa Vossa Excelência aqui, se ele é presidente, se ele é deputado federal, se ele é deputado, se ele é senador, enfim, a gente não sabe o que ele é. Mas se aqui, a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, no exemplo A, a gente pode tratar, no exemplo A, substituir-se Vossa Senhoria por delegado. Então, quando o delegado vier, traga consigo todos os seus documentos. Vossa Senhoria, ele é voltada para o uso de pessoas com autoridades, né? Como policial, delegado. Então, a gente trata o delegado como Vossa Senhoria. Certo, se fazer. E aqui também, por exemplo, se eu fosse, vamos pensar no maior poder que nós temos em um país, que é a presidência. Já fazia muito tempo que Vossa Excelência não vinha a Paris, né? Então a gente poderia falar, já fazia muito tempo
que o senhor presidente não vinha a Paris. Ou, os senhores, né? Por exemplo, a gente são no plural, os senhores ainda não deixaram os seus despachos. Então, o senhor presidente, os senhores presidentes ainda não deixaram os seus despachos. Ou os senhores senadores ainda não deixaram os seus despachos. É por isso que nós utilizamos os pronomes de tratamento. Como eu disse no início, a gente sempre procura, quando for elaborar um documento formal, de uma redação oficial, a gente fala de redação oficial, nós procuramos substituir o nome da pessoa. Então, para substituir o nome da pessoa, como a gente viu nesse exemplo aqui, eu substituindo Vossa Senhoria por delegado ou Vossa Excelência por presidente, a gente usa os pronomes pessoais de tratamento. Porque aí eu não preciso chamar o nome da pessoa ou a função da pessoa, né, o cargo que ela ocupa. Justamente posso chamar ela apenas pelo um pronome pessoal de tratamento. Né? Isso já é uma reverência, já é um respeito. Quando a gente não costuma chamar os nossos pais de senhor e senhora, então, da mesma forma é aqui. Ou então, quando a gente vê uma pessoa mais velha, a gente costuma chamar ele de senhor e senhora. Da mesma forma é aqui. Para não ficar chamando eles pelo nome, ou chamando por tu ou você, eu cresci chamando as pessoas de tu. Então, eu uso tu, o pronome tu. Mas em Manaus o pessoal fala você. Eu não sei como vocês chamam as pessoas. Mas quando eu estou conversando com alguém que é íntimo a mim, ou que eu conheço aquela pessoa, eu chamo ela por tu. Tu fez, né? Tu vai quando? Tu já comeu? Né? Então imagine, ao invés de chamar de tu, ao invés de eu ficar tu já fez isso, tu vai fazer aquilo, eu ficar chamando pelo nome. Felipe, tu comeu? Felipe, tu fez aquilo? Então, toda hora repetindo o nome, se torna redundante, né? Vale também a gente observar que no nosso cotidiano a gente não fica, né, chamando as pessoas pelo nome toda hora. Então, da mesma forma, é um documento oficial. A gente não pode ficar redundando ele o tempo todo, ou seja, repetindo palavras. Então, esses aqui são alguns pronomes de tratamentos. A gente vai já ver isso. Só para revisar aqui. Vocês entenderam o que é pronome de tratamento, quando nós utilizamos os pronomes de tratamento, para que serve um pronome de tratamento. Só para revisar, pronomes de tratamento, formas de tratamento são palavras que nós utilizamos para nos dirigirmos a outra pessoa, né? Nos comunicar com uma outra pessoa, tanto de forma oral quanto de forma escrita. E aí vem os dois fatores, né? É uma forma formal ou informal. Depois a gente vai voltar para cá. Se eu não voltar para cá, vocês me lembrem, por favor, que isso aqui é muito importante. E aqui são alguns pronomes, por exemplo. Aqui, onde está o mouse, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, o ponteirinho aqui, existe o pronome, a abreviatura do pronome, a abreviatura do plural e quando utilizar isso. Então, o você é um tratamento, uma forma de tratamento informal. A gente utiliza muito no cotidiano. Ou tu. A abreviação dessa palavra, do pronome, de forma formal, é somente o V. O V e o pontinho aqui. Ele não tem abreviação no plural, ou seja, não existe abreviação para vocês. Somente para você. E de forma minúscula. Não é um V e o C, não é um V e o C e o S. Tanto é que não existe para plural, somente para formal, para singular aqui. E é só um Vzinho com um ponto. A gente utiliza ele de forma informal, né? Querendo ou não, a gente não chama o nome da pessoa com frequência no nosso cotidiano, né? Mas quando nós chamamos o nome da pessoa, é ainda mais formal do que utilizar você. Entende? É menos informal do que utilizar você. Esse você teve uma evolução linguística. Né? A língua, ela evolui. Então, esse você já foi vossa Mercedes, já foi vosso Mercedes, até chegar em você. Aqui, uma outra forma que nós utilizamos cotidianamente, isso aqui eu utilizo quase toda hora, principalmente para quem é filho de militar.
acostuma, sabe? O senhor, a senhora, os senhores, as senhoras, né? São palavras de tratamento pessoal, mas que também emitem um pouco mais de respeito, né? É um tratamento formal na nossa cultura. Aqui no Brasil, quando a gente conhece uma pessoa mais velha, ou que a gente sabe que tem enfim, que a gente sabe que ela faz alguma coisa da vida, a gente já automaticamente chama de você, de senhor, senhora, né? Emitindo uma coisa formal, uma forma de tratamento formal. Para nós isso é um sinal de respeito. Ninguém levantou a mãozinha. Beleza. Para nós é um sinal de respeito, né? Mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, ou Canadá, ou Europa, Inglaterra, eles não tratam as pessoas assim, senhor, senhora, quando conhece na rua. É simplesmente o você. Essa aqui é a abreviatura, né? Vocês vão olhando abreviaturas. Aqui no singular é minúsculo, tá? A abreviatura é minúscula do senhor, senhora, é minúsculo. Aqui, a abreviatura é em minúsculo e no plural, tá? É minúsculo também. E o tratamento o uso desses pronomes é de tratamento formal ou cerimonioso, né? Cerimonioso é quando a gente já está dando respeito à pessoa e tudo mais. Vossa Alteza, né? A gente nunca usou isso aqui no Brasil. A gente que é de operário, tá? Nem quando o Brasil ainda não era república, ele era império. Vossa Alteza só era utilizado quando vinham príncipes e princesas e duques de Portugal ou de outro país, de outro reino. A abreviação de Vossa Alteza é VA maiúsculo. Aqui é a abreviação no plural, V com A e o A maiúsculo. Né? E ele é utilizado somente para príncipes, princesas, duques. A Vossa Eminência, aqui é uma forma de tratamento que quase não utilizamos, quase nunca mesmo, né? Porque ele é utilizado em cardeais. E o que são cardeais? São aquelas pessoas de santidades que vivem com o Papa, aqueles homens que estão vestidos todo de vermelho. Eu não sou católico, então não posso dar uma explicação melhor. Mas sempre que tem um Papa, tem um cardeal do lado. Ele fica observando as competências que o Papa está fazendo, as competências que o Papa está desenvolvendo. Então, se vocês verem aquele homem todo de vermelho do lado do Papa, ou sempre com o Papa, é um cardeal. Ele está ali, tipo, aprendendo, ou enfim, não sei explicar muito bem, mas aquilo é um cardeal. Me desculpem se eu estou tratando com respeito, mas eu estou. Aqui são as abreviaturas, no singular e no plural. E Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito utilizada na nossa cultura, nossa língua. Eu não sei como é lá em Portugal, mas aqui no Brasil ela é assim. Ele é utilizado em altas autoridades, ou seja, juiz ou juiz federal, até em deputados as pessoas usam, senadores, presidente, todo servidor público federal de alta autoridade, assim, de alta patente, é tratado dessa forma. Vossa Magnificência, né? Isso aqui ele é utilizado em reitores de universidades. Então, quando tu vai escrever uma carta ali para o reitor, um convite, alguma coisa, você começa, né? Convido a Vossa Magnificência, perdão, e descreve o texto. Né? Essa é a abreviatura, ó, algumas letras minúsculas, o Vossa é maiúsculo e abrevia. O A. Aqui no final é uma curiosidade, ó, o A que está no plural e aqui o A não está no plural. Vossa Majestade. A gente utilizava esse Vossa Majestade aqui no Brasil na época que o Brasil era império. Né? Nós tínhamos um imperador. Como o Brasil é colônia, ele nunca foi um reino de rei e rainha. Sempre vai ser um imperador. Então, Vossa Majestade, a abreviação, Vossas Majestades, a abreviação no plural, né, utilizado em reis, imperadores e rainha. Né? Vossa Reverendíssima, isso é uma palavra utilizada para pessoas de santidade, né, sacerdotes. Essa é a abreviação no singular e essa é a abreviação no plural. Vossa Senhoria, né, é quando a gente
Qualquer pessoa que trabalha na área de polícia, ou policial, assim, tenente, capitão, delegado, a gente pode tratar ele sem problema nenhum de Vossa Senhoria, ou trabalha no fórum como uma pessoa de autoridade, Vossa Senhoria. O meu avô tratava até saudado de Vossa Senhoria, né? Era a cultura dele falar assim, era de outra época também, né? Então ele usava até hoje isso, Vossa Senhoria, com frequência. Vossa Santidade, né? Essa Vossa Santidade aqui, ele é utilizado apenas em papas ou pessoas de santidade alta, né? Papa, um monge budista de alta patente, por exemplo, o Dalai Lama aqui, é um grande reverente a respeito do budismo. E esses são os pronomes de tratamento. Vocês entenderam? Vocês sabem? Tem alguma coisa que vocês querem que eu volte aqui e explique? Tá, algumas curiosidades. A língua, né? A língua brasileira é uma língua... Não, toda língua, na verdade, ela se atualiza, ela se modifica. Essa... Muito obrigado, Júlio. Tá tudo de boa, então eu tô continuando aqui. Enquanto vocês não falarem nada, eu vou perguntar e vou continuar. Muito obrigado por responder. Então, toda língua, ela se atualiza, ela se modifica com o tempo. Ela se modifica porque tem uma necessidade natural de evolução linguística. Uma pessoa que tem uma alta escolaridade, essas pessoas que têm alta escolaridade, eles não atualizam a língua, eles não modificam a língua, eles não são responsáveis para fazer a evolução linguística. Né? Eles só entendem. Porque, veja só, quando nós estamos falando de evolução linguística, a gente está falando de um povo que fala o idioma e que tem uma necessidade de atualizar a língua. Né? Por que isso? Porque existem as pessoas ricas e as pessoas pobres. Eu estou falando da forma mais simples possível. As pessoas pobres naquela época antiga, né, a gente tem um português bem mais afiado, bem mais flexível hoje. Mas antes, se a gente voltasse na época, a gente não ia entender o que as pessoas estavam falando, as pessoas de sociedade alta, porque eles tinham uma formalidade muito alta, eles tinham uma escolaridade muito aplicada a respeito da língua. Então, as pessoas pobres não tinham conhecimento, não tinham educação, elas não tinham acesso a isso, então elas falavam de acordo com o que elas aprendiam com o outro, de acordo com o que elas aprendiam na rua, e aí ia, né? Diferente das pessoas que estudavam desde criança em orfanatos de educação e tudo mais. Então a língua, ela sofreu mudanças pela classe pobre. Né? Por exemplo, eles falavam antigamente Vossa Mercedes. Né? Vossa Mercedes quer um chá? É até engraçado para nós hoje, né? Mas para eles era uma coisa, tipo, se tu falasse errado, eles te corrigiam e, enfim, assim como é hoje. Vossa Mercedes quer um chá? Né? E aí os empregados não conseguiam, iam aprendendo com outros escravos, ou com outras pessoas pobres, e eles iam atualizando. Né? E atualizou para Vossa Mercê. Porque eles não conseguiam aplicar o plural ali no Mercedes. Então, Vossa Mercê. É igual hoje, a gente vê algumas pessoas falando veve e vive. O certo é vive, mas algumas pessoas falam veve. Não é que elas quiseram aprender errado, é que elas não tiveram esse conhecimento. E aí, eu acredite que existiam pessoas com menos escolaridade na época e que não conseguiam falar Vossa Mercê. Além disso, existe o sotaque. Né? No Brasil, hoje, a gente tem em média uns 5.000 sotaques diferentes. Então, de sotaque para sotaque muda. Então, de Vossa Mercê foi para Vós Mercê. E de Vós Mercê para você. Existe até uma curiosidade sobre aquela gíria que se fala em Minas Gerais ou em Goiás, que é o uai. Né? As pessoas falam uai porque teve uma evolução linguística dos escravos. Né? As pessoas iam para lá minerar em Minas Gerais ou em Goiás, né? As pessoas que falavam inglês, e aí no inglês, o porquê significa why, e aí eles não entendiam o que os caras falavam, eles entenderam que era porquê why, e aí toda vez que alguém falava com eles
ele respondia o why, perguntando por quê. Então, isso é uma evolução linguística. E aí, conforme todo mundo fala desse jeito, a língua vai atualizando. Vocês entenderam? Eu falei muito redundante. Sim, isso aí, Júlio César. É igual a história da língua portuguesa, que foi criada a partir do latim e que era falado pelas pessoas pobres. Isso mesmo. A língua ela vai atualizando de acordo com a necessidade. Why. Why. É engraçado, até engraçado quando eu descobri isso. Então, continuando, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Então, algumas observações. Né? Como eu disse aqui, para delegado, a gente usa Vossa Senhoria ao invés de doutor. Né? Eu falei de evolução linguística, mas não falei de por que não usar doutor. Porque Vossa Senhoria é um termo mais certo para delegado. Porque doutor a gente vai aprender futuramente, né? Mas as pessoas elas falam doutor para um delegado porque é um sinal de cortesia. Né? Não é que é errado, é que elas procuram ser respeitosas. E isso elas chamam a pessoa com uma palavra boa, né? Uma palavra doutor, que é uma pessoa que estudou bastante, que dedicou muito tempo estudando para se tornar quem ele é. Né? Então, a gente chama muitas vezes, até eu, às vezes não tenho problema nenhum em chamar um delegado de doutor, ou um médico de doutor, um dentista de doutor. Eu não ligo muito sobre se tem doutorado ou não. A gente vai aprender isso depois, né? Porque é um sinal de cortesia, é um sinal de respeito. Isso é cultural, passou a ser cultural. Mas o certo é falar, Vossa Senhoria é um delegado. O senhor médico. Né? Mas não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum a gente falar. Mas de forma escrita, veja só, não esqueçam, de forma escrita, a gente não deve chamar um delegado de doutor, a menos que ele estudou para ser doutor. Né? Não é só ser delegado que precisa ser doutor, ele precisa fazer faculdade, depois fazer mestrado, depois estudar o doutorado para ser doutor. De forma escrita, quando a gente for escrever uma autoridade, a gente procura escrever o Vossa Senhoria. Continuando. Então, aqui tem algumas observações. Vamos ler o textinho. Tais pronomes de tratamento só são considerados pronomes de tratamento quando vêm antecedidos de sua ou vossa. Desprovidos disso, né? Sem isso, eles se tornam apenas substantivos femininos ou adjetivos. Né? Por exemplo, existem dois exemplos aí. Né? O Vossa Majestade deseja alguma coisa, o que a gente entende? Sim, Luciana, é cultural falar uai, tipo, sobrou, né? As pessoas evoluiu ao ponto de ser normal lá, uai. É curioso, né? A língua ela evolui de acordo com a necessidade da cultura da pessoa. É por isso que é muito importante a gente manter esses laços culturais, assim, que é a identidade do povo. Mas voltando aqui ao exemplo, né? Esses dois exemplos. Vossa Majestade deseja alguma coisa, né? A gente está se referindo a quem? A um príncipe, a uma princesa, a um imperador, a um rei, sei lá. A gente precisa voltar lá na tabela para saber o que é majestade. Reis e imperadores. Então, chega um imperador e fala, Vossa Majestade, deseja alguma coisa? A gente observa que tem um vossa antes do majestade. Né? No segundo exemplo está escrito, todos ficaram surpresas perante a majestade do termo. A gente vê que o objetivo das duas frases já mudou. Né? A primeira, a gente está procurando ajudar ou oferecer algo para uma pessoa de alto poder, alta importância, né? Uma pessoa importante. E a segunda, a gente está falando sobre a beleza do templo, né? A majestosidade do templo, o quão importante ele é e quão belo ele é. Entende? Então, quando a gente vai se referir a uma pessoa, né, usar o pronome de tratamento, a gente deve usar o vossa ou sua. Que a gente vai entender como que utiliza o vossa e o sua também. Aí, ó. Então, emprega-se sua quando nos referimos à pessoa.
Por outro lado, empregamos vossa quando nos dirigimos à pessoa. Ou seja, dois exemplos novamente. Quando sua excelência chegar, avise-lhes sobre o problema. Segundo exemplo, vossa excelência precisa de alguma coisa? Veja só, né? O primeiro exemplo está falando, vamos botar um cargo para essa sua excelência. Vamos botar presidente, né? Então vamos ler novamente. Quando o presidente chegar, avise a ele sobre o problema, né? Então a gente entende que o presidente não está presente. O segundo exemplo fala, Vossa Excelência precisa de alguma coisa? Já muda. Vamos substituir novamente Vossa Excelência para presidente, né? O presidente precisa de alguma coisa? O senhor presidente precisa de alguma coisa? Então, sua excelência, a gente usa o sua quando a pessoa não está presente, né? Ah, perdão, a gente vou já acelerar. E vossa excelência precisa de alguma coisa quando ela não está presente. Então, aqui são alguns erros de introdução. Eu vou ler um exemplo desse aqui de cada, para a gente entender, porque o nosso tempo é muito curto para esse assunto. Então, nas introduções, a gente precisa sempre ser o mais breve possível, o mais direto possível, e procurar sempre ser o mais sucinto possível. Por exemplo, quando a gente vai escrever uma introdução, a gente não deve escrever ela enrolando o tempo todo, por exemplo. Tenho mais alta honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência. Não, isso é muito redundante, é muito só para falar que tu vai enviar alguma coisa ou comunicar alguma coisa a Vossa Excelência. A gente deve falar assim: submeto a apreciação de Vossa Excelência. Pronto, direto, limpo e entendível. O segundo exemplo no texto, né? Enviamos no dia 6, na linha 3, aqui na linha mais escura, enviamos no dia 6 do mês de agosto com destino a essa indústria o pedido de 5 caixas contendo cada uma 10 unidades de bandeja de forma oval feitas de plástico na cor verde. Muito detalhado, né? Tem que ser o mais direto possível e simples. Né? Então, a gente usa. Enviamos a 6 de agosto para essa indústria o pedido de 5 caixas com 10 unidades de bandeja de ovais de plástico verde. Pronto, já eliminou ali umas 4, 5, 6 palavras. E em despedidas, né? Por exemplo, a gente, antes, eles redundiam muito, né? A gente precisa também ser mais direto. Mais direto. Em vez de falar, aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria a nossa estima, consideração e apreço, a gente deve falar anteciosamente para a autoridade da mesma hierarquia ou inferior. Somente essa palavra, respeitosamente ou anteciosamente. Isso já significa que o texto encerrou. Isso aqui vocês sabem, né? Quando a gente vai enviar uma carta, um texto para alguma pessoa, a gente precisa saber a organização, o cargo que ela trabalha e aonde ela trabalha e o cargo daquela pessoa, né? Por exemplo, a gente vai escrever para o cartório, quem é o grau maior no cartório? É o tabelião. Então, a gente escreve ao Vossa Excelência, o tabelião, não sei o que e tudo mais. Isso aqui é o mesmo antes. Concordância de gênero. Toda vez quando a gente for fazer sobre engenharia, pronomes de tratamento, a gente tem que falar sobre a concordância de gênero, tanto para homem quanto para mulher, por exemplo. Vossa Senhoria está sendo convidado, né? Isso é uma concordância. A Vossa Senhoria, ela já é uma palavra feminina. Ela não muda. O que tem que ser entrar em concordância ali é as outras palavras, ó, depois do estar, ó, sendo convidado, o convidado. Ó. A gente julga o verbo no masculino ou no feminino. A outra é Vossa Excelência será informada. Né? Então, a gente também, ó, Vossa Excelência não muda. Mas o que mudou aqui? A palavra informada. A gente, como mulher, a gente precisa concordar isso. Ou concordância de pessoas, né? Vossa na expressão. Vossa Excelência solicitou, Vossa Senhoria informou. Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria e sua equipe. Entende? Essa vossa, ela é sempre vossa. Ela não muda. E quando nós estamos em uma pessoa, mais também a gente precisa fazer a concordância do singular no plural. Por exemplo, eu sozinho tenho a honra de convidar Vossa Excelência.
né? Mas se eu tiver em mais de uma pessoa, então temos a honra de convidar a Vossa Excelência, né? Eu sozinho, novamente, cabe-me ainda esclarecer Vossa Excelência. Eu e mais pessoas, cabe-nos ainda esclarecer Vossa Excelência. Tá, antes das dúvidas, né, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode perguntar, a gente ainda tem 5 minutos. Senão eu vou continuar e voltar lá para o leizinho. Lá. Tá tudo sussa? Tudo suave com vocês? Beleza, vou voltar lá para o leizinho. A gente aprendeu essa tabela toda aqui, ó. Até o uso de... Toda essa tabela a gente aprendeu, né? Para como falar com o presidente, como falar com qual palavra utilizar, né? Só que surgiu essa lei aqui em 2019, né? Assinada pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, no decreto de número 9.758, de 11 de abril de 2019. Essa lei, basicamente, ela simplifica o uso de tratamento entre pessoas de cargo público federal, por exemplo, deputado, presidente, até mesmo o reitor entrou nesse âmbito, se ele for de âmbito federal. Então, essas palavras, ó, Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo e Respeitável, ela não deve ser usada, né? Se alguém de cargo público federal exigir ser tratado dessa forma, a lei diz, esse decreto diz que ele também deve tratar a pessoa da mesma forma. Então, eu, que sou um operário pedreiro, por exemplo, escrevo uma carta para ele, chamando ele de senhor, e ele exige ser tratado como Vossa Senhoria, ele também vai ter que me chamar de Vossa Senhoria, de acordo com o decreto. Aqui, ó, no artigo 2, onde está o meu ponteiro, diz assim, ó, o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor. Somente a palavra senhor. Nada de Vossa Excelência, nada de Vossa Magnificência, é senhor, apenas senhor. Independente do nível hierárquico, da natureza, do cargo, da função ou da ocasião. Parágrafo único. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino ou para o plural. Entende? A gente pode conjugar o pronome no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Mas nós vamos utilizar somente a palavra doutor. Para presidente é senhor presidente, deputado, senhor senador, senhor governador, senhor reitor, se o reitor for de universidade federal. Senhor juiz, se ele for de um juiz federal. Não, o juiz não se aplica, o juiz é Vossa Excelência mesmo. Mas a gente pode chamar de senhor sem problema nenhum, tá? Ele é aceito também. E é isso. Essa era a aula que a gente tinha para passar para vocês. É uma aula muito importante. Bom, pessoal, a gente tem algumas coisas para conversar ainda, né, sobre a conclusão do curso, mas a aula a gente está encerrando agora, né? Então, deixa eu dar algumas notícias, né, algumas informações importantes. O certificado vai estar chegando para vocês por volta do dia 15 de dezembro, mais ou menos, né? Por aí. E o que mais? Vocês vão receber no e-mail de vocês, tá bom? Mais importante, para receber o certificado, precisa ter enviado os documentos formatados lá para o Google Sala de Aula, né? Confraternização online. Pois é, mas tem que ter enviado os documentos lá para o Google Sala de Aula. O que a gente conversou? Vamos deixar até domingo para vocês enviarem, tudo bem? Até domingo a gente está recebendo, tá? Eu já vi lá que 23 pessoas, se eu não me engano, já enviaram, então quem ainda não enviou, por favor, envie até domingo, porque a partir dali que a gente vai estar emitindo os certificados, né? Então,
Para quem ainda não enviou, para quem ainda tem dúvida, permanece na sala, né? Que a gente vai estar fazendo o passo a passo aqui de novo. E os demais eu já enviei, ok, vocês estão liberados, pessoal. A gente vai manter o grupo ainda mais uns dias. Eu queria também dizer para o pessoal não sair do grupo ainda, porque como a gente vai enviar por e-mail, né, quando a gente enviar para vocês, a gente vai dizer, enviamos o certificado. Né? E se vocês não receberem o certificado, vocês vão conversar com a gente por ali. Entende? Para quem não recebeu o certificado. Caso tenha enviado os 3 documentos. Se não enviou os 3 documentos, aí a gente conversa. Mas é isso. Qualquer coisa, a gente conversa. Tem essa questão também. Eu enviei, mas eu só enviei 2. Ou então eu queria mudar alguma coisa. Você tem a opção de ir lá, cancelar o envio e enviar novamente, tá? Ademais, a gente está no privado disponível. Outra coisa. Tem como vocês abrirem a câmera, pessoal, para a gente tirar um print, uma fotinho para ficar de recordação? A gente vai abrir aqui também eu, o Felipe, a Josi, também, se quiser. Tem como? Peraí, todo mundo tá abrindo. Até eu vou abrir aqui agora. Deixa eu tentar tirar o print aqui. Mas eu vou ter esse print aí. Vamos se arrumar. Foi como se fosse pego de surpresa, parece agora. E aí, pessoal? Dá não. Hoje não, Vitor. Quem puder abrir a câmera, a gente agradece. Beleza. Pessoal. Poxa, primeira vez que a gente está se vendo. Tô comendo. Deixa eu ver aqui. Quem pode tirar o print do mini curso? Não consegue abrir? Não, não tem problema não. É só quem puder, não é obrigatório, não. Não é tipo, eu não consegui, não vou ganhar certificado. Relaxa, não vai ser isso. Tá bom? Só pra gente se ver, ter aquela fotinha de recordação. Poxa, fazer o mini curso inteiro e nunca nem ter se visto, né? Vou tirar aqui o print, tá, pessoal? Já deu tempo, tá? Aí. Tá certo, pessoal. Muito obrigado por terem participado, por não terem desistido do mini curso, terem acompanhado a gente. Mudou. Ficou mudo, Thaís. Ficou mudo? Ficou. Não sei porquê. Ou eu só pra mim que tá mudo. Não, pra mim também tá mudo. Ficou mudo mesmo, Thaís. Só tu. Volta, Thaís. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre envio, sobre qualquer coisa assim, vocês podem mandar uma mensagem para nós, sem problema nenhum, beleza? Para quem teve uma pessoa, eu não vou falar nome, mas que ficou doente e que ficou muitos dias sem assistir aula e que queria saber como ia ficar a situação, manda mensagem para mim que eu posso te ajudar, se tiver online, né? Eu não lembro quem é, então manda mensagem para mim que eu ajudo. Tá mudo ainda, Thaís. E aí? Ainda tô mudo ainda? Não, agora dá pra escutar. Tá me ouvindo ou não? Agora sim. Gente, a internet Agora me sim. sabotando. Acho que é a internet. Eu vou desligar a câmera aqui e vamos começar. Vamos fazer a questão do passo a passo para enviar o documento. Quem ainda estiver aqui queira ver essa parte, tá bom? Vou desligar aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que está agradecendo. Quem tiver dúvida sobre envio de documento, fica online, tá? Só quem tiver dúvida.
estão conseguindo me ouvir, né? Pois Sim, é, eu sim. tava falando um monte de coisa legal para vocês, aí ficou mudo. Bom, vamos lá. Felipe, tu queres fazer esse passo a passo ou eu faço? Faz logo aí. Isso. Tá bom, deixa eu abrir aqui. Não sei o que tu tem, uma dinâmica muito boa. Eles estão conseguindo ver? Desliguem o áudio de vocês aí, Felipe, Josi, para poder ficar limpo aqui. Já? Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Eu abri aqui o meu e-mail, né? Eu tenho um e-mail que eu estou inscrita lá na sala com vocês como estudante, né? Então, vocês vêm bem aqui, nesses 9 pontinhos, né? Aí você desce. Você clica bem aqui, Google Sala de Aula. Aí espera carregar um pouquinho. Aqui, ó, ele vai abrir as suas turmas, né? E aqui você vai clicar aqui. No seu deve estar essa opção aqui. Você que já se inscreveu, já está matriculado já está participando da turma, vai abrir isso aqui. Aí você clica bem aqui, elaboração de documentos oficiais. E ele vai te jogar para dentro dessa turma, né? Aí você vem bem aqui, ó, na abinha aqui em cima, atividade, né? Você clica aqui. Olha só. Aí bem aqui, ó, tem, ó, documento formatado. Olha só, essa aqui que é a questão. Você clica aqui e você vem aqui para essa parte aqui embaixo, onde está escrito assim, ver atividade. Aí você entra, certo? E olha só, poste aqui o seu documento formatado. Poste aqui onde, Thaís? Vem aqui, ó, seus trabalhos, aqui do lado, né? Você clica aqui na opção adicionar ou criar. Ele vai abrir para você esse menuzinho. Desse menuzinho, você clica bem aqui, ó, arquivo, certo? A parte de arquivo. Pronto, aí espera mais um pouquinho. No meu caso, porque a minha internet está ruim. Aí você pode, deixa eu pegar o exemplo aqui para vocês. Você pode clicar bem aqui em browser, né? E ele vai te abrir o seu computador, né? E você pode por aqui procurar os documentos, né? Ah, eu quero ver aqui na pasta TCC, eu deixei aqui os meus documentos. Versão final, eu deixei bem aqui. Mas eu já deixei bem aqui na nossa área de trabalho. Ó, 3 documentos como exemplo. Aí você escolhe um, puxa para cá, né? Arrasta e solta. Não. Ele vai fazer o upload desse documento, né? Ó, pronto, ó. Já foi um documento. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, já tem um documento, já está salvo aqui no Google Sala de Aula, mas vocês têm que enviar pelo menos 3, lembra? Aí você pega o segundo, ó, adicionar, de novo, mesmo esquema, ó, adicionar o criar, arquivo, de novo, espera um pouquinho, aí você escolhe o outro documento, arrasta aqui para a parte do inserir arquivos, né? E solta. Ele vai fazer de novo o upload. Olha só, percebe como são 2 agora, tá vendo? Aí, mas ainda tem mais um. Mesmo processo, pessoal. Arquivo. E você vai pegar o último documento que falta. Ah, Thaís, eu fiz 15 documentos, 20 coisas. Eu queria mandar tudo. Pode mandar tudo. Você só vai repetir esse processo todas as vezes, né? Pronto, daqui, olha só. Estão todos os documentos. Aí eu clico aqui na opção entregar. Certo? Ó, ele vai perguntar, ó, serão, né, enviados os 3 arquivos, tudinho. Entregar. Certo? Olha só. Aqui, olha só. Seus trabalhos, ele tem aqui o escrito devolvido, né? Tá aqui, foi entregue, apareceu lá pra gente. Mas aí, vamos supor que você enviou errado,
que você quer mudar alguma coisa, que você não enviou todos os arquivos que você quer enviar, você pode vir bem aqui na opção embaixo, ó, cancelar envio. Que você cancelar envio, pronto, voltou para você, entendeu? Aí você pode fechar aqui o arquivo, ó. Vou excluir esse arquivo daqui, ó. Ó, foi diminuindo, ó. Né? Você tem essa opção. Você deixa aqui também, se você quiser. Quer adicionar mais arquivo? Mesmo processo, ó. Repete de novo, ó. Aqui, pega aqui o arquivozinho. E entrega, ó. Certo? Ficou claro, pessoal? Coloquem para mim no chat aí, quem está querendo saber ainda. Ok? Alguém ainda tem dúvida sobre como baixar esses documentos para formatar? Porque eu posso estar passando essa parte também com vocês agora. Como baixar o documento. Ou está tudo certo? Pessoal, eu vou entender que está tudo certo. Tá ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Né? Foi isso. A gente se vê lá no grupinho. Tchau, tchau, pessoal. Vocês já podem sair dessa nossa despedida. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente que agradece. Obrigado você, Valdete. Ó, a Débora Para tá pedindo baixar, pra... Débora. Tá bom, Débora, peraí. Pode mostrar. Posso sim, com certeza. Deixa eu pegar aqui. De novo, peraí, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, olha só. Você tá aqui, né? No mural do nosso mini curso, né? Na nossa salinha. Você pode vir bem aqui na aba atividade, né? Aí você desce aqui, olha só. Vamos supor aqui na aula da ata. Você clica aqui no nomezinho da ata, né? No nome dessa aba. Aí ele vai ter aqui vários documentos, vídeo, olha só, as nossas aulas gravadas, ó, estão aqui. Aqui está o slide da ata, né? Aqui também. Mas qual é o documento que você tem que baixar? É esse aqui, ó. Ata modelo, né? Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. Ó, percebe como ele não está formatado? Ou ele está todo bagunçado? Então, é isso aqui que você vai baixar. Você pode clicar bem aqui, ó. Abrir com documentos, né? Você clica aqui ou aqui. Ó, espera um pouquinho, que ele vai abrir o editor de texto do Google, né? Espera carregar um pouquinho. Aí, apareceu. Daqui, no momento que você está aqui nesse editor de texto, você pode vir bem aqui na opção arquivo, certo? Aqui no canto, e descer nesse menu até a opção fazer download. Aí você clica aqui, fazer download.
E tem aqui, ó, os formatos que você pode baixar esse arquivo. No seu caso, você vai baixar aqui, ó, Microsoft Word. Clica aqui e ele vai baixar no seu computador, né? Ó, baixou aqui embaixo, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui na apresentação. É bem aqui embaixo, ó. Ele fez download. E pronto, ó, vou mostrar na pasta. Só um minutinho. Ó, pronto. Aí tá bem aqui ele, ó. Já tá no meu computador. Daqui eu só tenho que abrir e editar ele como de acordo com a apresentação, né? Lá que a gente fez. Você também vai estar podendo ver essa apresentação lá nos materiais que estão lá no Google Sala de Aula. Eu vou já voltar isso daí, só para a gente não deixar nenhuma possibilidade de dúvida. Tá? O computador está um pouco lento, pessoal, me desculpa. Aqui, ó, ele abriu. Aqui, tá vendo? Tá aqui a ata, ó, sem formatação. Habilita a edição aqui em cima, né? E pronto. Aí daqui você já formata, ó, como você quiser. Como você quiser não, né? De acordo lá com as regrinhas. Aí, olha só, onde que você acha essas regrinhas? Então, bem aqui, ó. Aqui a gente tem uma apostilazinha, né? Sobre esse documento, explicando ele, como fazer, tudinho bonitinho, tá aqui. Aí tá aqui a formatação, né? Então, você pode baixar essa apostila e seguir essa formatação aqui, né? Ah, mas eu quero a aula. Aí você tem também aqui do lado a opção do slide, né? Aqui. E você pode ir até onde a gente fez a formatação. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você também replica lá no seu documento. Aí, tá aqui. É isso. Ficou claro agora? Mais alguma dúvida? Aí você pode baixar também, normal. Certo? Aí tem para todos, ó. Tem um videozinho que a gente deixou para vocês. Tá tudo aí. Tá ok? Ok? É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado, né, pela companhia durante esses dias. Aviso sim. Aviso sim, dona Valdete. Boa noite. A gente que agradece. E aí, pessoal? A gente interrompe a gravação agora, né? Vou parar aqui. Deixa eu interromper. Eu interrompo a gravação ou você interromper? Tem que interromper, eu não tô com e-mail.